Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início à nossa disciplina de protistas fotossintetizantes e vegetais basais. Como eu expliquei na nossa última aula síncrona, essa disciplina era chamada de botânica criptogâmica, né? E eu expliquei para vocês por que é que ela era chamada de botânica criptogâmica, porque a botânica se dividia, né, antigamente em botânica criptogâmica e botânica fanerogâmica, né? Cripto, né, é uma palavra que quer dizer escondido, né? Então, gametas, gâmica, gamia, são gametas escondidos. Então, um aparelho reprodutor não evidente, escondido. Então, criptogâmica. Nesse grupo se encontrava, né, as algas, as briófitas, as pteridófitas, né, e os fungos, certo? E a botânica fanerogâmica eram as gimnospermas e angiospermas. Então, durante muito tempo, essa disciplina, até essa disciplina que vocês fazem hoje de protistas fotossintetizantes, a gente chamava essa disciplina no início do curso de vocês, antes da gente mudar a primeira vez a grade, ela era chamada de botânica criptogâmica. E fanerogâmica, o que significa? Fanero significa que dá para ver, né? A olho nu. Então é o aparelho reprodutor que dá para ser visto a olho nu. Essa é a fanerogâmica. Então a botânica ela era basicamente dividida dessa forma. E os fungos eram colocados dentro da botânica criptogâmica e era equivocada essa colocação do ponto de vista da filogenia. Conforme foi evoluindo o conhecimento, principalmente nas áreas de biologia celular e molecular, né? A cladística veio para nos ajudar, né, a entender todo o processo evolutivo dos vegetais ao longo do tempo. Se percebeu que os fungos eles eram muito mais próximos, filogeneticamente falando, muito mais próximos do reino animal do que do vegetal, né? Apesar de que ele é séssil, e a confusão foi por causa disso, né? Porque ele é um ser heterotrófico, ele não faz fotossíntese, porém ele não tem movimento, então ele não poderia ser próximo aos animais. Mas aí, com os estudos, observou-se que no processo evolutivo, a proximidade de surgimento dos fungos ela é muito mais próxima dos animais do que do reino vegetal, né? E aí, então, essa terminologia botânica criptogâmica, incluindo os fungos, né, porque durante séculos, né, se incluía os fungos para ser estudado como se fossem plantas, no reino plantae, né? Ele não tinha um reino específico para ele. Então, no sistema de classificação de 5 reinos, aí o fungo foi separado do reino plantae e criou-se um grupo, né, um reino somente para ele, certo? E a gente lida hoje com o sistema de 3 domínios, né? Então, os fungos, eles, quando eles eram estudados dentro da botânica, e principalmente dentro da botânica criptogâmica, era um equívoco do ponto de vista evolutivo, né? Então, depois de todos esses estudos, nós botânicos, né, como é que é o nome? A gente discute essas coisas no Congresso Internacional de Botânica, que ocorre a cada 2 anos, né? Cada vez é num país diferente. Então, definiu-se que os fungos teriam um grupo para eles e que eles seriam separados da botânica. Então, a botânica criptogâmica, ela não só perdeu esse grupo dentro do estudo dela, como também teve uma remodificação com relação às algas, que é um outro grupo também que não tem uma terminologia, como eu falei para vocês, a palavra algas, ela não tem uma terminologia taxonômica, né? Não quer dizer nenhum grupo taxonômico em si,
porque a palavra algas ela é muito ampla, né? É um grupo extremamente complexo que tem diferentes formas de se reproduzir, né? Nós temos macroalgas, microalgas, que fazem parte do fitoplâncton. Nós temos as cianobactérias, né? Que é uma bactéria que faz fotossíntese, né? E bactéria no sistema de 5 reinos, ela estava no reino Monera, né? Então, realmente eram maneiras que a gente tinha antigamente de ir colocando esses grupos em determinados locais. Como eu falei para vocês, é como se fosse uma cômoda, né, cheia de gavetinhas, e nós biólogos e nós botânicos, né, e também na zoologia, enfim, a gente vai colocando os grupos dentro dessas gavetinhas. Os grupos que deram origem agora, né, sob o ponto de vista evolutivo, né, de um tempo para cá, depois da grande desenvolvimento, principalmente da biologia celular e molecular, né, da bioquímica, do sequenciamento genético, né, e da cladística, que foi possível que a gente estudasse os organismos sob o ponto de vista evolutivo. Então a gente começou a ter que reorganizar essas gavetas, com esses grupos que antigamente a gente colocava como sendo parecidos, né? Parecidos, porque a botânica, como eu também já falei para vocês, ela era no início baseada muito na organografia, né? Para a gente fazer essas arrumações dentro dessas gavetinhas, a gente tinha que colocar, a gente olhava para o vegetal, né? E aqueles naturalistas, né, antigos, né, desde Darwin, né, eles olhavam para aquele vegetal e aí eles colocavam de acordo com as características que eram parecidas, né? Então, e se organizava assim. Só que depois, com o tempo, e esses estudos avançando, né, principalmente na área de genética, a gente foi vendo que realmente, apesar deles terem, de alguns grupos serem muito semelhantes nas suas características externas, quando a gente analisava sob o ponto de vista evolutivo, eles eram completamente distantes, né? Surgiram em momentos muito diferentes, né? E aí a gente teve que reorganizar todas essas gavetinhas, né? Porque nós da biologia, a gente precisa organizar, porque a biodiversidade ela é muito ampla e os organismos eles apresentam muitas diferenças nas suas características, né? Então, para que a gente possa estudá-los, para que facilite o estudo desses organismos, a gente precisa colocar dentro de locais, dessas gavetinhas, e ir dando nome, para que a gente mesmo possa organizar nossa mente em relação a esses organismos, tá certo? Então, estou explicando por que ela era chamada de botânica criptogâmica, essa disciplina. Existem algumas universidades onde essa disciplina ainda é chamada de botânica criptogâmica. Nós vamos falar mais do grupo das algas, né, que é um grupo também que a gente também deveria ter ser um grupo totalmente à parte, né, pelas características do grupo em si, né? Porque o nome algas é totalmente um generalista, né? Não está especificando aí alguma coisa. O que é isso? É uma alga ou é um protozoário? É uma alga. Pelo menos eu sei que é uma alga, não é um protozoário só, né? Mas isso não me dá nenhuma característica taxonômica do grupo, certo? Então, com o passar do tempo dentro da disciplina, né, do curso de biologia de vocês, a gente achou por bem redefinir o nome de algumas disciplinas. E uma delas foi essa minha, disciplina, que a gente resolveu criar uma disciplina separada de fungos, onde uma professora assumiu, né, especialista em fungos, ela assumiu micologia, e essa outra parte de algas, briófitas e pteridófitas ficou para que eu ministrasse. E passamos a chamar essa disciplina, então, de protistas fotossintetizantes e vegetais basais, né? Porque é exatamente isso que
compreende essa disciplina. Mas como também, quando ela foi criada, também estava nessa modificação dos grupos, dos cinco reinos, enfim, e toda essa mudança que sempre ocorre, né, conforme a gente vai estudando, essas mudanças vão ocorrendo, é normal, né? Então, esse nome também está para ser modificado, né? Provavelmente daqui a um tempo ela vai também passar a ter um outro nome, e aí eu vou explicar tudo de novo para os alunos, porque... E é importante que vocês saibam, por que a gente está falando sobre isso? Porque é importante que vocês entendam o nome da disciplina de vocês, o que ela compreende, né? E o histórico dessa disciplina, né? Por que ela passou por essas modificações? Porque ela passou por essas modificações exatamente porque a ciência... ela não é estática, eu não descubro uma coisa e aquilo fica para sempre naquilo que eu descobri, né? Não, a ciência ela está sempre se modificando, a gente vai descobrindo coisas diferentes, né? Grupos que a gente achava muito próximos, como eu falei para vocês, depois a gente vê que não é próximo, mas eles têm algumas características muito próximas, muito semelhantes, porque eles estão às vezes sob a mesma influência ambiental, então... como eles estão naquele ambiente, né? Naquele momento da Terra, né? De idade da Terra, eles estão convivendo no mesmo local, sobre a mesma influência ambiental, sobre o mesmo clima, etc. É comum que eles acabem tendo características muito parecidas. Mas quando eu vou analisar esse grupo sob o ponto de vista genético, aí eu vejo que apesar das características serem semelhantes, eles são completamente diferentes, tá? Então é isso que a gente vai falar muito nessa disciplina sobre isso. Essas modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo, que ainda ocorrem, né? Cada 2 anos, para vocês terem uma ideia, cada 2 anos a gente tem esse Congresso Internacional de Botânica, onde todas essas discussões são levadas por pesquisadores de vários lugares do mundo, e lá eles discutem o que eles descobriram em relação àquele grupo nos últimos tempos. E a partir daí, isso é disponibilizado para a comunidade científica como um todo, né? E para que a gente possa estar se atualizando o tempo todo e passando essas informações para vocês. Então, eu digo assim, que eu me formei em biologia, né, fiz mestrado, doutorado, e hoje quando eu olho eu falo assim, gente, eu tenho que estudar, eu sempre estou estudando, sempre preciso estar me atualizando, porque a biologia, como eu falei para vocês, a ciência ela não é estática, ela vai evoluindo conforme vai passando o tempo, graças a Deus, porque existem pessoas estudando, né? Então a gente acaba modificando muita coisa que a gente tinha como certa. Não, isso daqui é isso, não. Conforme a tecnologia avança, por isso que é tão importante que a gente tenha, né, um país que invista em ciência, que invista em tecnologia, porque o conhecimento, né, muitas vezes ele é um processo, né? E nesse processo existem vários equívocos no meio do caminho, claro, porque antigamente a gente não tinha nem microscópio. Quando chegou o microscópio, então foi possível, né, um mundo inteiro microbiológico foi possível ser estudado, né? Então, se não tinha a tecnologia, como é que eu ia saber, né? E isso sempre. Então, depois vieram os microscópios mais avançados para ver características mais, como se diz, mais micro, né? Essas características que você não conseguia ver no microscópio óptico comum, né? Somente nos microscópios mais avançados, microscópios de varredura, então, o microscópio invertido. Nós temos uma gama de microscópios para evidenciar características e estruturas diversas, tá certo?